Bom dia, queridos. Manhã de quinta-feira e nós começamos mais um dia, graças ao nosso bom e eterno Deus. Começamos mais um dia, eu aqui para mais um café com Deus nesta manhã, que você possa ser abençoado, tocado e alimentado pela palavra de Deus. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo do livro de Provérbios e vamos ver o capítulo 5. E eu quero começar lendo o versículo 21, que diz assim: Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Queridos, talvez esse versículo 21 para você não faça muito sentido nesse primeiro momento, mas Deus está falando do caminho do homem, da maneira que o homem vive, do nosso cotidiano, da nossa vida. E na verdade nesse capítulo há um alerta quase que de modo geral a despeito da pureza sexual. Há uma recomendação aqui. Ele faz toda uma recomendação, o sábio faz toda uma recomendação a respeito da pureza sexual. Ele aconselha-nos a respeito da mulher prostituta, da mulher fornicária. Talvez você fale assim, mas isso é preconceituoso. Sim, não é que é uma questão só da mulher, mas ele está falando a respeito da pureza sexual, porque naquela época era algo cultural. Então, trazendo para os nossos dias, ele está falando da pureza sexual, ou da impureza sexual, do pecado sexual. Então, ele vai tratar especificamente disso. Este é um tema que muitos não querem hoje discutir, não querem abordar, não querem tratar. Para muitas pessoas é um assunto fora de moda, é um assunto antiquado, ultrapassado, porque tratar sobre isso, bispo, isso é algo tão natural, né? Hoje os casais, mesmo não sendo casados, manterem relação sexual, hoje ter um caso fora do casamento é tão normal, é tão natural, as pessoas não estarem casadas, mas terem uma vida sexual ativa, tudo isso é muito comum nos nossos dias, é tudo muito natural. Natural para quem? A minha pergunta. Natural para quem? Porque à luz da palavra, quando eu olho para a palavra, nada mudou. Deus continua sendo o mesmo. Nada mudou aos olhos de Deus. Tudo continua do mesmo jeito, tudo continua da mesma forma. O mesmo Deus continua entendendo como pecado as mesmas coisas. Então, o que o autor quer aqui é nos dar sabedoria em relação à nossa vida sexual, à nossa vida relacional, à nossa intimidade. Embora os lábios hoje das pessoas digam que é tudo muito normal, é muito natural, e alguns acham isso até saudável, a verdade é que à luz da palavra, o pecado sexual continua sendo pecado sexual, o adultério continua sendo adultério, a fornicação continua sendo fornicação, a imoralidade sexual continua sendo imoralidade sexual. Então, a sensualidade continua sendo lascívia, nada mudou. As pessoas podem querer naturalizar, relativizar tudo, mas aos olhos de Deus nada mudou. Então isto é algo que nós precisamos entender. Porque a área da pureza sexual se tornou um assunto irrelevante, quase que em todo mundo. Para a maioria das pessoas. Para a maioria das pessoas isso é algo muito irrelevante, é um assunto que não se deve discutir mais, ficar perdendo tempo de ensinar sobre isso nas igrejas. E por isso, meu irmão, minha irmã, o número de filhos não registrados pelos seus pais hoje tem crescido de forma assustadora. Assustadora. Eu estava lendo uma pesquisa esses dias atrás e fala que há mais de 1 milhão de registros de nascimento apenas com o nome da mãe, sem o nome do pai. Recebemos há pouco tempo atrás na nossa igreja um juiz da vara da família para ministrar num culto para a família e ele falou a respeito disso. Porque ficou algo tão natural. Hoje a principal causa dos relacionamentos hoje é sexo, é diversão, é prazer. Não tem como base um relacionamento mais profundo, mais longínquo, mais duradouro. Não tem como base um casamento. As pessoas estão juntas para se aliviarem sexualmente falando. Porque as pessoas acham que isso é o que importa. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Se você de fato quer viver uma vida feliz, você precisa de forma sábia, de maneira sábia,
evitar todos os pecados relacionados à sexualidade, a todo custo, porque isso vai ter um custo alto na sua vida depois. Então, nesse capítulo de Provérbios, no capítulo 5, o autor ele trata de dois problemas muito recorrentes nos nossos dias, que é o cuidado com a sensualidade, essa exposição exacerbada que nós vemos hoje. Tudo hoje é uma exposição do corpo, tudo hoje é para atrair sexualmente as pessoas. As pessoas não têm pudor nem mesmo com a igreja, nem mesmo com roupas que vão à igreja. Eu não tenho costume de falar sobre isso na igreja, porque eu entendo até que não seria necessário. Porque a pessoa teria que ter o mínimo de pudor necessário. Ela mesma deveria ir na frente do espelho e se olhar antes para uma igreja, para um culto. E ele trata também da questão da fidelidade conjugal, da pureza sexual. Tanto para os casados quanto para os solteiros. Porque hoje não se fala mais só para os solteiros ímpios a questão da impureza sexual. Muitos jovens cristãos hoje estão dentro da igreja e namoram e têm vida sexual ativa. Isso é algo que eles estão tratando como se fosse natural. Muitos pastores tratam como se isso fosse algo natural. O adultério, em muitas igrejas não se fala sobre isso, não se trata sobre isso. Não se condena, não se denuncia mais esse tipo de pecado. Porque os pastores muitas vezes têm medo de falar e espantar as pessoas da igreja. Talvez, meu irmão, isso vai te incomodar no dia de hoje, esta devocional. Mas me desculpe. Por te amar e por querer o teu bem é que eu prego e falo de forma verdadeira e sem medo com você. Porque você precisa entender que a Bíblia continua denunciando os pecados sexuais. E esses pecados sexuais continuam enviando pessoas para o inferno. Nada mudou à luz da palavra de Deus. As pessoas estão tentando normalizar tudo isso. As pessoas estão tentando relativizar tudo isso. Mas aos olhos de Deus, o pecado sexual não se tornou algo relativo, normal. Não. Aos olhos de Deus, a Bíblia ainda continua dizendo que o salário do pecado é a morte. A Bíblia ainda continua condenando e denunciando esse tipo de pecado. Então nós precisamos repensar algumas posturas que a igreja muitas vezes está aceitando como algo normal e natural. Isso não é natural. O natural é que o homem deixará o seu pai e sua mãe, unir-se à sua esposa e ambos serão uma só carne. O natural ainda é o casamento abençoado por Deus, debaixo das leis de Deus. Isso ainda é o natural. Um casal que decidiu viver debaixo dos mandamentos do Senhor. Jovens solteiros que decidiram se guardar a sua pureza até o dia do seu casamento. Isso ainda é o natural. Homens e mulheres que decidem honrar suas alianças. Isso é o natural. Homens e mulheres que decidem lutar pelos seus casamentos. É fácil? Não é fácil. Mas também ficar nesse troca de casais como nós vemos hoje, como se fosse trocar de roupa. Homens e mulheres, não deu certo, troca, não deu certo, troca, não deu certo, troca. Deixa eu te dizer uma coisa, não existe homem nem mulher perfeito. Existem homens e mulheres que decidiram se submeter à palavra de Deus. E mesmo que de forma complicada, às vezes, sentar e resolver os seus problemas, enfrentar os desafios de uma vida a dois e ser feliz. E estão conseguindo isso. Que você possa refletir sobre esta palavra nesse dia. Talvez uma palavra confrontadora, mas é uma palavra necessária e pertinente para os nossos dias. Deus eterno, eu quero te agradecer por esta palavra, que nos confronta sim, que às vezes incomoda a nossa carne sim, que às vezes se torna difícil de ouvir sim, dói, fere os nossos ouvidos, parece amarga ao nosso paladar, mas que é saúde para os nossos ossos e para o nosso espírito.
que nos confronta, mas que nos cura, que nos confronta, mas que nos traz para perto do Senhor. Palavra que vai na contramão de tudo aquilo que o mundo ensina e vive nos nossos dias. Mas uma palavra que está na mão do céu, caminhando na direção do céu. Pai, que esta palavra possa trazer cura, consciência, Deus, para aqueles que a ouvirem no dia de hoje. Pai, para que possamos nos manter nos teus caminhos, crucificar a nossa carne, aprendermos a fugir da aparência do mal, evitarmos todo tipo de impureza sexual e andarmos em santidade e fidelidade, para que o teu reino venha em nós e seja manifesto através de nós. Assim eu oro a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.